Se você clicou nesse vídeo é porque você quer saber o que uma pessoa sente quando incorpora um espírito, ou você passou por uma experiência que você ainda não entendeu e quer saber se foi uma incorporação, tô certo? Fala, povo da Macumba, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel, eu sou médium de Umbanda e nesse vídeo eu quero te explicar um pouco de como funciona o processo de incorporação nos terreiros de Umbanda. O que um médium sente quando incorpora? Quais são os sintomas de que realmente está acontecendo uma incorporação? Será que você precisa ficar inconsciente quando você realmente incorpora? E aí, macumbeiro, você tem essas dúvidas? Você está passando por esse momento? Então, assiste esse vídeo até o final, que depois desse vídeo, esse seu sofrimento vai acabar. Já deixa o seu like aqui no vídeo, porque me ajuda muito a continuar produzindo vídeo aqui para vocês. Aproveita, já se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito, combinado? E bora pro vídeo! Então vamos lá, gente, como que acontece o processo de incorporação? Eu separei esse processo em mais ou menos 4 etapas que eu vou explicar aprofundado uma por uma aqui para vocês. Mas antes vamos entender quais são essas 4 etapas. Primeiro tem a etapa da aproximação do espírito, quando o espírito se aproxima ali do médium, né, e começa as primeiras influências sobre o médium. Depois vem a segunda etapa, onde o médium começa a sentir a energia do espírito. Então não necessariamente quando o espírito está próximo, o médium está sentindo, mas começa a acontecer a etapa do médium sentir a presença, sentir a influência desse espírito. Depois vem a etapa de conexão com o médium. E essa conexão ela pode acontecer de várias formas. E algumas pessoas procuram entender como que acontece essa conexão. Algumas pessoas falam que o espírito se conecta com os chakras do médium. Então os chakras do espírito se conectam com o chakra do médium e aí acontece a incorporação. Outras pessoas falam que os espíritos se comunicam, se conectam com os humanos encarnados através da glândula pineal, que é uma glândula que existe no centro do cérebro. E existem outras abordagens. Eu tento não pensar em chakras, em glândulas, eu apenas penso que o espírito se conecta de alguma forma ali com o médium e esse é o estágio, a etapa da conexão do espírito com o médium. E aí vem a última etapa, que é a etapa do acoplamento energético. Depois que passou as 3 primeiras etapas e acontece realmente esse acoplamento e a estabilização ali da manifestação mediúnica. Então eu vejo isso como a última etapa e a gente vai entender aprofundado cada uma dessas etapas. Mas antes eu preciso deixar claro uma coisa muito importante com vocês. Existe sempre uma questão muito debatida pelas pessoas. A incorporação consciente, a incorporação semiconsciente, a incorporação inconsciente. Antes da gente se aprofundar nas 4 etapas, eu já quero dizer para você que não existe mediunidade de incorporação consciente. E por que não? Porque toda manifestação de incorporação ela requer uma alteração de consciência, um estado alterado de consciência. Então toda manifestação de incorporação vai ser uma incorporação semiconsciente, nunca consciente. Não é porque você tenha consciência ali do momento que você está plenamente consciente. Você está em um transe, em um estado alterado de consciência que a gente vai conversar melhor daqui a pouco. Ao mesmo tempo, não existe evolução de mediunidade de incorporação. Como assim? Não é como se a pessoa começasse consciente, ela treina, fica semiconsciente, depois treina e vai atingir a incorporação inconsciente. Isso não existe! Quem tem a mediunidade de incorporação em um estado de inconsciência vai sempre ser inconsciente desde o início. A pessoa não é um Pokémon que evolui e chega a ser inconsciente. Então, ou nós vamos ter a mediunidade de incorporação semiconsciente, ou nós vamos ser inconscientes. E eu já te adianto que a mediunidade inconsciente, ela é raríssima. Dificilmente nós vamos encontrar um médium que é 100% inconsciente, que apaga ali quando o espírito incorpora nele, tá? Todos nós, a maioria de nós, vamos ser o famoso médium consciente, que aqui eu falo que somos os semiconscientes,
porque estaremos em um estado alterado de consciência. Certo isso? Deu para entender até aqui? Se sim, vamos entender aprofundado as 4 etapas que a gente conversou no início do vídeo. Para falar das 4 etapas, eu vou falar quais são os sintomas que geralmente as pessoas sentem em cada uma dessas etapas de incorporação. Então a primeira etapa, que é a aproximação do espírito, são sintomas leves, né? São coisas rápidas. Sempre que um espírito se aproxima da pessoa, você pode sentir alguma coisa leve no seu corpo, um arrepio, você vai sentir alguma comunicação, e isso vai variar muito do tipo de mediunidade da pessoa, né? Vão ter pessoas que vão ser mais intuitivas, vão começar a sentir intuições. As pessoas que são clarividentes, que enxergam os espíritos, que escutam, vão enxergar, vão escutar os seus guias. Então cada pessoa vai ser de um jeito e tá tudo bem. Essa primeira etapa de aproximação é apenas um contato inicial. Quem não vê, quem não escuta, pode sentir uma leve sensação física, um arrepio, alguma coisa assim. Mas é aqui na segunda etapa que a coisa começa a apertar mesmo, que você começa a sentir sintomas mais palpáveis no seu corpo. Então o primeiro sintoma é a influência física no corpo, né? Aqui sim os arrepios vão vir com mais intensidade e isso não é uma regra. Eu tô colocando aqui para vocês possíveis sintomas, não é todo mundo que vai sentir da mesma maneira, na mesma ordem, da mesma forma. Você que precisa aí entender como o seu corpo funciona. Então quais são esses sintomas físicos? Como a gente já comentou do arrepio, você pode sentir pressões pelo corpo, tem gente que sente uma pressão assim na cabeça, como se estivesse apertando, outras pressões no corpo inteiro, em membros do corpo. Tem pessoas que vão sentir dor em alguma parte específica do corpo, por exemplo. Isso pode variar também de acordo com o guia que está se aproximando de você. E isso ajuda também a pessoa a reconhecer qual é o espírito, qual é o guia que está se aproximando dela. Por exemplo, tem gente que diz que sente uma dor nas costas quando o preto velho está se aproximando, né? Isso pode variar de pessoa para pessoa. Comigo, tem vezes, não é todas as vezes, quando o Exu se aproxima, eu sinto uma dor no pé esquerdo, bem na planta do pé. É uma dor diferente, uma dor estranha, e aí eu já sei hoje que isso está associado à presença do Exu. Não quer dizer que ele vai incorporar, mas eu sinto essa presença, essa aproximação dele. E nem sempre eu sinto essa dor. Eu sinto outras características, pressões no corpo. Geralmente comigo são pressões, mas tem pessoas que sentem também vibrações energéticas, que são outros sintomas. Então você pode sentir tremores, vibrações em parte do seu corpo, na cabeça, na testa, nas costas. Isso vai variar. Existem diversos sintomas e você vai entender aí como é que acontece para você. Outra coisa que pode acontecer também são mudanças de humor. De repente, quando determinado espírito se aproxima de você, ele causa uma influência que você muda o seu humor. E não quer dizer que você vai ficar agressivo, que você vai ficar com raiva, que você vai ficar triste. Você sabe que você tem uma alteração. Por exemplo, você estava ali dando risada, feliz, assistindo alguma coisa engraçada, por exemplo, mas você sentiu essa aproximação e você começa a sentir uma alteração de humor. Fica sério, sem ter motivo para você ficar sério, ou você começa a sentir algum incômodo, né, nesse seu humor, ou pode ser até o contrário, você sentir uma felicidade repentina que não estava ali dentro da situação que você estava vivendo, né, você sentir uma agitação, uma vontade de correr. Comigo acontece muito isso quando tem um caboclo por perto, né? Quando o caboclo tá perto, eu sinto uma agitação, uma vontade de não ficar parado, de me mexer, acontece bastante. Outro sintoma muito comum é a tontura. Quando a pessoa começa a sentir a energia do espírito influenciando ela, ela começa a ter episódios de tontura, começa a ficar tonto, tem uma certa sensação de desmaio, principalmente no início, quando a pessoa tá tendo as primeiras incorporações, né? Comigo, na primeira incorporação, foi assim. Eu senti uma sensação de desmaio, parecia que eu ia desmaiar, mas na verdade era um processo ali de incorporação e logo eu me dei conta de que era isso, depois fui orientado também. Mas é um dos sintomas aí que as pessoas podem sentir e é muito comum. Tremedeira involuntária é outro sintoma também, né? Quando a gente vê nos terreiros as pessoas estão ali em processo de incorporação, acontece muito tremelique, né? O corpo treme bastante.
Então a influência da energia do espírito sobre o corpo do médium pode causar isso também. E um outro sintoma energético é sentimentos estranhos, que tem a ver um pouco com a alteração de humor, né? Sentimentos que você não estava sentindo, né? Um sentimento de alegria, um sentimento de tristeza. Geralmente, se é um espírito sofredor que se aproxima de você, você pode sentir esses sentimentos de tristeza, um sentimento de melancolia. Então, sentimentos é algo que você deve prestar atenção também como sintoma de incorporação. A terceira etapa, eu acredito que é uma das etapas mais importantes, que é quando acontece a conexão do espírito com o corpo do médium. Nesse processo é quando o médium entra em transe. E aqui a gente precisa diferenciar. Não necessariamente eu incorporo quando eu entro em transe. As pessoas podem entrar em transe sem haver a incorporação, sem ter a manifestação da incorporação. A gente vê pessoas que treinam o transe, existem monges que conseguem entrar num estado de transe e não necessariamente eles estão incorporando. Mas toda incorporação requer um transe. Então, nem todo transe tem incorporação, mas toda incorporação tem transe. Quando se entra em incorporação, entra em estado de transe, entra em estado alterado de consciência. E existem várias formas de induzir esse transe. O som dos atabaques é uma forma de induzir o transe. Todo o ambiente, luz, ritualísticas de como é construído o ritual do terreiro, também é uma forma de induzir esse transe. Existem técnicas de respiração para você induzir o transe também, meditação. Existem várias formas de trabalhar o transe. Quanto mais você tiver trabalhado esse seu transe, mais fácil e melhor vai ser o processo de incorporação. E aí, nesse momento da conexão, bem nesse momento onde o espírito conecta mesmo, aí sim vem aquela sensação de desmaio, principalmente quando as pessoas estão no início, né? Ela dá uma leve apagada. Quando o espírito encaixa, dá essa leve apagada, né? E depois a pessoa volta. E aí esse momento ele é muito rápido, ele não é demorado, né? Mas a gente vê em alguns terreiros que as pessoas levam muito tempo nesse processo ali de apagando, caindo, né? E isso requer desenvolvimento mediúnico, requer um tempo. Com o tempo isso vai diminuindo. Outra coisa muito comum na terceira etapa é uma descarga emocional. Quando a pessoa ainda está nesse início do processo de desenvolvimento mediúnico, além de ter esse apagamento, ela tem uma descarga emocional. Quando a pessoa tem uma incorporação do espírito, essa união da energia do espírito com a energia da pessoa remexe ali sentimentos e emoções da pessoa e ela acaba colocando para fora uma descarga emocional. E isso reflete na manifestação mediúnica que esse espírito demonstra ali no terreiro. Às vezes uma manifestação muito exagerada, muito exacerbada, né? E isso é uma descarga emocional. E com o tempo, né, que isso vai sendo trabalhado na pessoa, tende a diminuir esse exagero, né, essa manifestação física demais, né? E não é errado, tá? Não se culpe se você está nesse processo. Faz parte do desenvolvimento mediúnico. E aí pode acontecer o seguinte, muitas pessoas no início da caminhada aí mediúnica pensam assim, nossa, eu incorporei e parece que eu apaguei, eu não senti nada, não vi o espírito falar nada. E aí passa o tempo, a pessoa começa a lembrar das coisas, começa a ver o trabalho do espírito e pensa, ué, acho que eu não estou incorporado mais, porque antes eu não lembrava de nada, parecia que eu apagava e agora eu estou vendo tudo. Isso é normal, porque a partir da terceira etapa, que é a conexão com o espírito, vem a quarta etapa, que é a estabilização da incorporação. Então, como que é a estabilização da incorporação? Nesse estágio, a incorporação já está mais calma. Todos esses sintomas de exagero, de agressividade, de força, eles acabam acalmando, né? O apagamento vai diminuindo, porque acontece um alinhamento entre a energia do médium e a energia do espírito. Esses dois estão em harmonia. E aí esse processo de incorporação tende a ficar mais leve, mais rápido, mais fácil e a redução desses sintomas que a gente comentou. Nesse processo da estabilização da incorporação também a percepção do médium sobre o ambiente ela começa a voltar, começa a aumentar, ele vai perceber melhor em volta dele, vai perceber melhor o trabalho do guia, o que está acontecendo no terreiro, caso ele seja um médium consciente ou semiconsciente, né? Não seja inconsciente. E
a partir desse processo a entidade tem mais autonomia para trabalhar, para comandar o médium, para desenvolver o trabalho que a entidade tem que desenvolver dentro do terreiro. E, gente, é muito importante destacar isso. Mesmo dentro da mediunidade de incorporação, existem diversos tipos de mediunidade, tá? Não é porque a incorporação do seu coleguinha é de um jeito que a sua tem que ser de outro. Mesmo que você e ele incorpore, as suas mediunidades são diferentes. O corpo seu e o corpo do seu coleguinha é diferente. Então, não se compare às outras pessoas no terreiro. Cada pessoa tem uma forma particular de se relacionar com esse espírito que ela incorpora e, consequentemente, cada manifestação vai ser de um jeito. Se as manifestações estão todas iguais, provavelmente tem alguma coisa errada aí. Então, não se compare, não fique pensando, o meu guia não gargalha, o meu guia não faz isso, não faz aquilo. Não coloca os seus guias numa caixinha. Deixa os seus guias serem da forma como eles têm que ser, a sua manifestação ser da forma como tem que ser. Não se compare, não se culpe, deixa a espiritualidade trabalhar como ela quiser. Claro, sempre levando o bom senso em consideração. E provavelmente você já tenha passado por tudo isso que a gente está conversando aqui no vídeo e talvez você tenha pensado assim, tá bom, mas como é que eu vou saber que tudo isso que eu estou sentindo, que eu estou pensando, que eu estou passando é meu ou é do guia? Como é que eu vou saber isso? Como é que eu vou saber que eu não estou mistificando? Se você tem essa dúvida, eu já gravei um vídeo sobre isso. Assiste ele aqui com calma, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito e vai ser um bom complemento para esse vídeo, para você entender todo o seu processo aí de incorporação. Combinado? Para você que ficou aqui até o final do vídeo, meu muito obrigado, saravá, axé. Tamo junto, pessoal. Até a próxima.